Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o professor Yuri. Bom, e hoje vamos para a nossa primeira aula referente ao conteúdo de derivadas, né? Vamos começar a ver toda essa parte de retas tangentes, taxas de variação, para depois a gente propriamente, né, na próxima aula já entrar no que é a derivada, né? A gente precisa pelo menos entender um pouquinho mais desses conceitos iniciais que misturam um pouco dos limites com as derivadas, tá bom? Então, vamos lá. Então, antes da gente começar, né, a gente tem que vai usar um pouquinho daquilo que a gente viu em relação aos limites, né? Aqui diz que a notação de limite, né, ela pode ser utilizada para a gente encontrar a reta tangente a uma curva, né? Basicamente, a derivada vai nos dar essa reta tangente. Então, assim, o que a gente vai fazer? A gente primeiro vai traçar uma reta secante, que é aquela reta que corta em dois pontos a curva, e a gente vai fazer essa reta secante tender até um único ponto, o mesmo ponto que a reta tangente também tem. Não te preocupa, vocês vão entender que eu fiz um gráfico ali e peguei também um gráfico da página do cálculo da URGS para ajudar vocês a entenderem um pouquinho melhor essa parte. Então, o que a gente vai fazer? Basicamente, para a gente calcular o coeficiente angular da reta, que é a inclinação dela, a gente vai fazer a inclinação da reta secante no ponto P e Q e o que a gente vai fazer? Quando x tender a x0, então quando o ponto Q ir em direção quando o ponto Q caminha na curva e se aproxima do ponto P, então a gente tem se a reta secante por P e Q atingir alguma posição limite, quando x tender ao x0, um número qualquer, então consideramos que essa posição como a posição da reta tangente. O que eu quero dizer com isso? A gente tem essa reta secante que corta nesses dois pontos, e essa é a reta tangente. Se esse Q começar a andar para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, no ponto que P e Q fiquem iguais, a gente vai ter a reta tangente. Só que essa distância entre o P e o Q, x menos x0, e essa distância aqui no eixo y, f de x menos f de x0. Então, com isso, a gente vai conseguir achar a inclinação da reta. Mas não te apavora ainda, parece um pouquinho teórico, né? E é mesmo, mas eu vou te mostrar como funciona. Então, basicamente é o seguinte, o valor que a gente encontra, ele é o coeficiente angular da reta tangente. E esse coeficiente angular, no ensino médio, a gente sabe que ele é a razão entre y2 menos y1, x2 menos x1, mas aqui fica mais fácil da gente encontrar, né? O coeficiente angular nada mais é do que o limite quando x tende a x0 dessa distância das imagens pelos domínios, que é o que a gente viu no gráfico do slide anterior. Então, fica tranquilo que a gente vai ver uma animação disso, para ver como funciona. Então, olha aqui, o gráfico da reta secante está vindo em direção a esse ponto. Na hora em que esses dois pontos se igualam, a gente tem o gráfico da reta, a gente tem exatamente o coeficiente angular da reta tangente. Então, para isso que a gente usa a reta secante, tá bom? Esse gráfico aqui foi tirado da página do cálculo, tá? Ele calcula qual é a inclinação da reta tangente para função y igual a x². E tem essa animaçãozinha que é muito mais fácil para a gente poder enxergar o que está acontecendo. Então, o que acontece? O que eu quero dizer que conforme a reta secante, esse ponto Q se desloca em direção ao ponto P, a gente vai ter que uma hora as duas se igualam, e aí a inclinação da reta tangente é definida. Lembrando que esse gráfico eu tirei da página da URGS, página da disciplina de cálculo, tá bom? Então, para a gente não ficar só na teoria, vamos fazer um exemplo aqui. A gente tem que encontrar a equação da reta tangente à parábola neste ponto aqui. Então, vem comigo. Bora lá. O que a gente vai fazer aqui? Então, para a gente encontrar a inclinação da reta tangente, para encontrar a equação, ela vai ser escrita da seguinte forma, a equação, né? Y menos y0. Deixa eu fazer direitinho aqui. Y menos y0, ele é igual a m tangente, né, o coeficiente angular, de x menos x0. Eu tenho x0 e eu tenho y0, que são esses caras aqui, mas eu não tenho o coeficiente angular. Então eu vou descobrir ele. Então, m tangente vai ser igual ao limite, seguindo a definição que estava ali no slide. Quando x tende a 1,
de que o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho que x0 é igual a 1 e eu tenho que a f de x é exatamente igual a x ao quadrado. São duas informações super importantes que a gente vai guardar aqui para nós, para a gente poder usar eventualmente. Então, o que a gente vai ter? F de x menos f de 1, pela definição, x menos 1. Só que f de x, a gente sabe que é x quadrado. E f de 1 é igual a 1. F de 1 é igual a 1, dividido por x menos 1. Então, a gente tem aqui, ó, que o limite, quando x tende a 1, x quadrado menos 1 é a mesma coisa que x menos 1, x mais 1, tudo isso dividido por x menos 1. Tchaca neles aqui, ó, o que vai sobrar? Que o limite, quando x tende a 1, de x mais 1. Esse limite aqui é igual a 2. Então, com isso a gente achou o coeficiente angular. Então, a equação da reta tangente vai ser y menos o y0, que é 1, igual a 2x menos 1. Lembrando que x0 e y0 são esses caras aqui. Então, no final das contas, o y vai ser igual a 2x menos 1. Tá bom? Além de estudar, né, aquela fórmula das retas tangentes, da inclinação da reta tangente, como a gente viu, a gente também tem uma forma alternativa. A gente pode dizer que h é igual a x menos x0. E aí, pode substituir lá na fórmula que a gente fez da reta tangente, ela vai ter essa nova cara aqui, que nos desenvolvimentos do cálculo, né, se tu é estudante de matemática, tu vai ver isso aqui na disciplina de análise, né, a gente usa essas definições aqui para definir a tangente, desculpem, a derivada. Então, aqui está a inclinação da reta tangente quando a gente substitui que h é igual a x menos x0. Então, vamos usar essa nova definição para resolver esse segundo problema aqui. Bora lá? Então, seguindo agora esse nosso novo problema, o que a gente tem? Vamos botar nossas informações aqui. Ó. Eu sei que f de x é igual a 2 dividido por x. E eu sei também o quê? Que x0 é igual a 2. Ó, esse cara é o x0 e esse cara é o y0. Então, vamos resolver aqui, ó, o nosso limite para a gente encontrar o nosso coeficiente angular, certo? Deixa eu botar aqui, né, para a gente não se confundir depois. Então, o nosso coeficiente angular, pessoal, esse cara aqui, ó, o m tangente, ele vai ser igual ao quê? Ao limite quando... Não, desculpem aqui, ó, também me confundo. Quando h tende a 0, certo? Quando h tende a 0, de f de 2 mais h menos f de x0, que é 2, dividido por h. Se a gente for fazer essa simplificação aqui, substituir onde tem x por 2 mais h, o que a gente vai ter? Ó? 2 sobre... Já vamos carregar, né, o nosso limite aqui, para não perder tempo. Então, vai ser igual ao limite, quando h tende a 0, de o quê? 2 sobre 2 mais h, menos 1, porque aqui f de 2 é 1, dividido por h. Isso aqui vai ser igual ao limite, quando h tende a 0. Se a gente for fazer aqui as multiplicações aqui em cima, a gente vai ter o quê? Ó? 2 menos 2 mais h, dividido por 2 mais h, tudo isso aqui dividido por h. Então, se a gente for fazer de novo aqui, ó, o limite, quando h tende a 0, aqui em cima vai sobrar o quê? Menos h, e embaixo vai ter o quê? Ó? h vezes 2 mais h, porque esse de baixo passa para cima multiplicando invertido. O que eu posso fazer com esses dois caras? Posso tchacar neles e cortar. Então, no final das contas, sobra o quê? Ó? Que o limite, quando h tende a 0, vai ficar de menos 1 sobre 2 mais h, isso é igual a menos 1 meio. Então, agora a gente descobriu o nosso coeficiente angular. Vamos lá para a equação da reta, y menos y0 igual ao m tangente
x menos x0. Vocês vão ver mais pra frente que para achar esse m tangente vai ser mais fácil depois. Mas, primeiramente, a gente precisa entender essa teoria aqui. Então, y menos 1, porque y0 é 1, igual a menos 1 meio, x menos 2. Então, no final das contas, isolando aqui, y vai ser igual a menos x sobre 2 mais 2. Certo? Nós temos também algumas aplicações que a gente consegue usar isso que a gente acabou de estudar até agora, em que a gente pode usar essas partes de retas tangentes e derivadas juntas, né? A gente consegue calcular a velocidade média, a velocidade instantânea de um móvel, de uma partícula, a partir dessas definições que nós vimos. Então, a velocidade média, né, que é o deslocamento pelo tempo percorrido, pode ser expressa dessa forma. E a velocidade instantânea vai ser o limite quando h tende a zero desta fórmula. Qual a diferença dos dois? Porque aqui eu vejo a tendência, a velocidade instantânea, o quanto que está tendendo. Aqui eu vejo somente nos pontos específicos. Tá bom? Então, para resolver esse exemplo, né, para a gente entender melhor como aplica, vamos resolver esse exemplo 1 e esse exemplo 2. Vou resolver contigo aí. Caso tu já queira ir tentando, não tem problema. Depois só dá uma pausa no vídeo e tenta depois. Então, vamos resolver aqui. O que a gente tem? Primeira informação, no item A, a gente sabe que o nosso T0 ele é igual a 0 e que o nosso H ele é igual a 2. Beleza. Então, vamos calcular primeiro a nossa velocidade média, né? Nos dois pede a velocidade média, nós vamos calcular. Lembra? A velocidade média, o que a gente vai fazer? Primeiro, né? Lembrando que a velocidade média, a nossa fórmula vai ser f de t0 mais h menos o f de t0 dividido por h. Então, a gente vai ter o quê? F de 2, substituindo aqui, né? Menos o f de 0 divididos por 2. Esse f aqui é a mesma função que está aqui em cima. Então, se a gente substituir ele, a gente vai ter 3 menos 1 sobre 2. Isso aqui é igual a 1 metro por segundo. Essa é a velocidade média da partícula. No item B, o nosso T0, nesse caso, não vai mais ser 0. Agora o nosso T0 vai ser 2, certo? Tempo inicial. E o nosso H, lembra que H é o quê? X menos x0. Então o nosso H vai ser 1. De novo, então para a gente calcular a velocidade média, a gente vai ter o quê? F t de 0 mais h menos o f de t0 dividido por h. Então a gente vai ter o quê? F de 3 menos o f de 2 dividido por h. Isso aqui vai ser menos 2 menos 3 dividido por 1, que dá igual a menos 5 metros por segundo. Tá bom? No outro exercício, ele pede para a gente considerar a mesma partícula, com a mesma função de posição, só que agora a gente tem que achar a velocidade instantânea da partícula em t igual a 2, sabendo que em t igual a 2, a posição dela é em 3 metros. Então, vamos lá. Eu vou achar a velocidade instantânea. Então, o que a gente vai fazer? Velocidade instantânea é igual ao limite, quando h tende a 0, de f de 2 mais h, menos o f de 2, dividido por h. Isso aqui vai ser o quê? O limite, quando h tende a 0, eu vou aplicar isso aqui lá naquela nossa função original, vai ser o quê? 1 mais 5, 2 mais h, menos 2 sobre 2 mais h ao quadrado. Onde tem x, eu substitui por ela. Menos 3 divididos por h. Isso aqui vai ficar o quê? O limite, quando h tende a 0, de quê? De menos 2
mais 10 mais 5h menos 8 mais 8h mais 2h ao quadrado. Tudo isso daqui divididos por h. Então agora no nosso último passo, a gente sabe que quando o limite, quando h tende a zero, isso aqui fica o que? Menos 3h menos 2h ao quadrado sobre h. Nós colocamos o h em evidência, certo? Então a gente vai ter o que? H multiplica menos 3 menos 2h, tudo isso dividido por h, tchaca neles, isso aqui dá igual a menos 3. Então essa é a nossa velocidade instantânea. Além disso, a gente também estuda as taxas de variação. O que são taxas de variação? Taxas de variação mostram o crescimento ou decrescimento de algo em relação a um tempo ou espaço. Tipo, por exemplo, a temperatura, conforme o tempo passa, o estiramento de uma viga, conforme a temperatura aumenta. Então a gente consegue calcular essa taxa de variação. Como está variando no tempo, tal condição. Então para isso a gente tem duas fórmulas que podem nos auxiliar. Para a gente achar a taxa de variação média, a gente usa essa definição que é muito parecida com a que a gente viu até agora das derivadas, né? E a taxa de variação instantânea a gente considera o limite, quando x1 tende a x0. Então, para a gente fomentar, chancelar, palavra bonita, aprendi há pouco tempo, chancelar esse nosso conhecimento de hoje, vamos resolver esses itens A e B, tá bom? Tenta aí, qualquer coisa, só dá pausa no vídeo e tenta, senão deixa rolar que eu vou resolver contigo agora. Vamos lá então. No item A, a gente quer a taxa de variação média. Então a gente vai fazer o que? Taxa de variação média vai ser o f de x1 menos o f de x0 dividido x1 menos x0. Isso aqui vai ser o que? F de x1 e esse é o x0. Então, 5 menos f de 3, 5 menos 3. Então a gente tem que f de 5, se a gente substituir ali, vai ser igual a 5 vezes 5, 25, mais 1, 26, menos 10, divididos por 2. Então, no final das contas, a taxa de variação média é 8. No item B, a gente quer a taxa de variação instantânea. Então, aqui a gente só RI vai ser igual ao limite quando x1 tende a x0, lembra? Do f de x1 menos f de x0, x menos x0, x1 menos x0. Então, isso aqui vai ser o limite quando x1 tende a x0. Só que no nosso caso aqui, o x0 é igual a menos 4. Já vou até adiantar. É igual a menos 4 de f de x1 menos f de menos 4 dividido por x1 menos 4. Tá bom? Então, vamos tocar a ficha. Isso aqui é igual ao limite quando x1 tende a menos 4. Se a gente substituir isso aqui na nossa função, a gente vai ter o que? x1 ao quadrado mais 1 menos 17 divididos por x1 menos 4. Por que 17? Porque aqui vai dar 16 mais 1, 17. Isso aqui é igual ao limite quando x1 tende a menos 4 de que? De x1 ao quadrado menos 16 dividido por x1 menos 4. Daqui a pouco a gente vai começar a enxergar o bizu da coisa. Olha aqui, x1 tendendo a menos 4. Isso aqui vai dar o que? x1 mais 4, x1 menos 4, dividido por x1 menos 4. Tchaca aqui, vai sobrar o que? Eu vou seguir aqui em cima.
Pra tu não te confundir. Né? Muito bonita essa minha organização, hein? x1 tendendo a menos 4 de x1 mais 4. Se a gente substituir ali... Opa! Peraí que eu me confundi. Aqui embaixo fica mais, né? Menos com menos fica mais. Então aqui fica mais, aqui fica mais, e aqui é mais. E a gente não vai cortar com o cara ali. Pera aí, vamos voltar aqui. Só pra gente poder arrumar. Então, ó, esse cara aqui é mais. Porque menos com menos dá mais, né? Radiei ele. Então aqui, ó. Esse aqui é menos. Então, no final das contas, a gente tem o limite quando x1 tende a menos 4 e de x1 menos 4, isso aqui é igual a menos 8. Tá certo? Então essa é a taxa de variação instantânea. Espero que tu tenha conseguido compreender. Desculpa este errinho do final. Qualquer dúvida, bota aqui nos comentários que eu te ajudo sem nenhum problema. Nos vemos mês que vem, né? Nesse caso, as aulas vão voltar agora mês que vem já. Ou para quem tá vendo hoje, nos vemos no próximo vídeo ou semana que vem. Fiquem bem. Tchau.